Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa sequência de vídeos, vamos tratar das medidas elétricas. Mais especificamente, vamos tratar a teoria por trás da medição de tensão, corrente e resistência elétrica. Vamos lá? Bom, este aqui é o conteúdo desta série de vídeos e no primeiro vídeo vamos tratar apenas esses dois primeiros pontos aqui. Se vamos falar de medição de grandezas elétricas, temos que falar primeiramente do principal equipamento ou do equipamento mais comum utilizado para essa finalidade, que é o multímetro. O multímetro ele tem esse nome porque ele mede múltiplas grandezas elétricas. Ele é o único equipamento que é capaz de fazer a medição de diversas grandezas, sendo elas as principais tensão, corrente e resistência elétrica. Além disso, existem outras grandezas que são medidas pelos multímetros a depender do modelo que está sendo utilizado. Aqui, nós vemos que os multímetros em geral têm esta aparência, com bastante similaridade entre esses dois equipamentos que estamos vendo, mas dá para se dividir os multímetros em dois grandes grupos: os multímetros analógicos e os multímetros digitais. Apesar de serem bastante semelhantes, principalmente a forma de aplicação desses equipamentos, a forma de fazer as medições é bastante semelhante entre eles, o princípio físico por trás da medição é diferente no multímetro analógico e no multímetro digital. Ou seja, o sensor que existe no multímetro analógico é diferente do sensor do multímetro digital. Por isso, existem algumas pequenas diferenças na forma de fazer a medição, mas em geral, principalmente para o estudo dessa série de vídeos, a forma de fazer a medição é bastante parecida para os dois. Quando houver uma diferença, eu vou citar ao longo dessa série de vídeos. Só que antes de fazer o estudo de como fazer a medida, primeiro temos que tratar um conceito muito importante, que é o conceito de pontos elétricos, ou ponto de um circuito elétrico. Para entendermos melhor, quando falamos de um ponto elétrico, não é exatamente um ponto físico, que é adimensional. Por definição, um ponto elétrico ele corresponde a uma região do circuito onde o potencial elétrico nessa região é constante. Então, em toda a região que é denominada ponto elétrico, o potencial elétrico é constante, ou seja, não existe diferença de potencial ao longo deste ponto elétrico. Em outras palavras, em toda a extensão de um condutor que seja um condutor ideal, não vai haver diferença de potencial. Portanto, toda essa extensão do condutor ideal é considerado um ponto elétrico. Bom, nós já vimos que um circuito elétrico ele é composto por elementos. Esses elementos eles apresentam alguma relação, eles interagem de alguma forma com tensão e corrente elétrica. Por exemplo, uma fonte de tensão ela cria a própria tensão elétrica. E aí a corrente que passa por essa fonte vai depender dos outros elementos ligados a ela. Já um resistor, ele segue a lei de Ohm, que diz que a tensão em um resistor é igual ao valor da resistência vezes a corrente que está passando por esse resistor. Da mesma forma, a corrente que vai passar por este resistor ela é calculada pelo valor da tensão dividido pelo valor da própria resistência elétrica. Isso é o que diz a lei de Ohm. Portanto, sabendo o valor da corrente que passa pelo resistor, eu consigo calcular a diferença de potencial entre os dois terminais desse resistor. Lembrando, como já trabalhamos em aulas anteriores, tensão é diferença de potencial. Então, ela tem que ser medida entre dois pontos. A tensão neste resistor aqui do circuito, ela é a diferença do potencial elétrico entre o lado esquerdo e o lado direito
do resistor. Então, o resistor, ele é um condutor de corrente elétrica, porque ele permite a passagem de corrente elétrica por ele, mas não é um condutor ideal, porque justamente ele apresenta uma resistência, apresenta uma dificuldade para a passagem dessa corrente. E essa dificuldade para a passagem de corrente se traduz na tensão que surge entre os terminais do resistor quando essa corrente está atravessando o resistor. Então, no circuito, para a gente conectar todos esses elementos, utilizamos condutores. E esses condutores são representados por linhas aqui nesse circuito. E nós já vimos que um resistor, ele é um condutor elétrico. Mas, quando desenhamos esses condutores para conectar os elementos do circuito, não usamos aquele mesmo símbolo do resistor. Isso porque nós consideramos que esses condutores utilizados para a ligação dos elementos do circuito são condutores ideais, ou seja, eles têm uma resistência elétrica nula. Então, a resistência seria igual a zero. Então, se eu tiver um condutor que tem resistência zero, quando passar certa corrente por este condutor, vou chamar de IC a corrente que passa pelo condutor, o valor da tensão que surge no condutor, o valor da tensão que vai surgir nesse condutor é igual ao valor da corrente que está passando por ele vezes a resistência desse condutor. Se essa resistência vale zero, então a tensão no condutor também vai ser zero. Por isso, a diferença de potencial entre o comecinho deste condutor e o final deste condutor é nula. Se a diferença de potencial é nula, quer dizer que o potencial ao longo de todo o condutor é constante, ele não varia. Assim, podemos finalmente compreender por completo essa definição de o que é um ponto elétrico. Se ao longo deste condutor pode estar passando corrente ou não passar corrente, e se estiver passando corrente, não importa o valor da corrente que estiver passando, não vai haver diferença de potencial entre qualquer ponto físico aqui deste condutor. Por isso, toda a sua extensão é considerada um único ponto elétrico. Assim, ficou destacado aqui em amarelo que toda a extensão deste condutor marcado em amarelo é um único ponto elétrico do circuito e foi nomeado aqui como ponto 1. Então, podemos definir o ponto 2 do circuito, que é toda essa extensão marcada em verde, e aí o ponto 3 e o ponto 4. Assim, podemos perceber que esse circuito ele contém 4 pontos elétricos. Então, são 4 pedaços de condutores elétricos que têm potencial constante. E, obviamente, o nome destes pontos elétricos eu escolho conforme minha vontade. Posso chamar de pontos A, B, C, ou ponto 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então, este é o conceito de ponto elétrico. E a partir daqui, a gente vai desenvolver a metodologia de como fazer medições de tensão, corrente e resistência, sempre tratando, eu vou sempre repetir esse nome de ponto elétrico. Dito isso, no próximo vídeo vamos estudar medição de tensão. Até lá!